Senhoras e senhores, muito boa noite. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para a entrega do título de cidadania honorária ao pastor Reuel Pereira Feitosa. O projeto de indicação é de autoria do vereador Álvaro Damião. Para dar início a esta solenidade, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Álvaro Damião, autor do projeto de indicação, do deputado estadual Vanderlei Miranda, representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ex-vereador desta casa, pastor Reuel Pereira Feitosa, diretor-presidente do Ministério Peniel, nosso homenageado, pastor Renê Pires Feitosa, filho do homenageado, pastor Elmelindo Anastácio de Almeida, Igreja Batista Peniel, pastor Marçal Ferreira Vilarino, Igreja Batista Peniel, pastor Alexandre Teodoro Correia de Lima, Igreja Batista Peniel, pastor Nicola Bernardes Ferreira Rogério, Igreja Batista Peniel da cidade de Betim, pastor Cláudio César da Silva Lebrão, da Igreja Batista Peniel, e o senhor Ricardo Xavier Borges Filho, diácono da Igreja Batista Peniel. Sob a proteção de Deus, e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional do Brasil.
sentar. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o vereador Álvaro Damião, autor do projeto de indicação para a concessão do título de cidadania honorária ao pastor Reuel Pereira Feitosa. Por favor. Boa noite a todos. Antes de começar a nossa homenagem ao pastor Reuel, eu gostaria de pedir licença a vocês e de prestar uma outra homenagem. É muito difícil para a gente hoje, para mim especialmente, ouvir o hino nacional, como acabei de ouvir, sabendo que a partir de agora, nas Copas do Mundo que eu for, nas Olimpíadas que eu for, como já fui em várias, eu não estarei mais ao lado daquele que me levou para a Rádio Itatiaia, Willy Fritz Gonzer. Queria pedir a vocês 1 minuto de silêncio, pois perdemos hoje o maior narrador esportivo da história do rádio brasileiro, Willy Gonzer. Que Deus receba o nosso Willy Fritz Gonzer. Queria agradecer a cada um de vocês, especialmente aqueles que estão compondo a mesa, nosso companheiro, nosso amigo, que já esteve aqui na Câmara de Vereadores, o deputado estadual Vanderlei Miranda, aqui representando a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Queria agradecer ao pastor René Pires Feitosa, que também está conosco presenciando esse momento. Queria agradecer ao pastor Eumelindo Anastácio de Almeida, da Igreja Batista Peniel, que também está conosco. Ao pastor Marçal Ferreira Vilarinho, da Igreja Batista Peniel. Queria agradecer ao pastor Alexandre Teodoro Corrêa de Lima, da Igreja Batista Peniel. Queria agradecer ao pastor Nicola Bernardes Ferreira Rogério, que também está conosco, obrigado, da Igreja Batista Peniel de Betim. Ao pastor Cláudio César da Silva Lebrão, da Igreja Batista Peniel. Queria agradecer ao senhor Ricardo Xavier Borges Filho, que é diácono da Igreja Batista Peniel. A todas as senhoras e senhores, e claro, agradecer àquele que fez com que a gente estivesse aqui prestando essa homenagem ao pastor Reuel Pereira Feitosa, diretor-presidente do Ministério Peniel. Queria dizer desse momento que é importante, quando eu recebi no gabinete a presença do Glauco. O Glauco é um companheiro, né, Glauco? Glauco é um amigo de muito tempo, que eu conheço a história do Glauco. Glauco frequentava o Mineirão junto com a gente, eu lá para transmitir os jogos do Atlético, do Cruzeiro, no caso do Glauco do Atlético, né? E ele colocava roupa, vocês não sabiam disso, não, eu vou contar, viu? Ele colocava roupa de galo doido, ele foi um dos primeiros, né? E aí o Glauco, ele teve os problemas que muitos dos nossos jovens têm hoje, né? Que buscam, às vezes, no que não deve, a recuperação de uma coisa que está dentro dela, né? Às vezes é uma falta de alguma coisa e tenta buscar, justamente no que não deve, a presença daquilo que falta para ele. Mas nesses desencontros e encontros da vida, Deus fez com que Glauco um dia encontrasse, assim como vários outros encontraram, o nosso Reuel Pereira.
esse homem de Deus, né? Que descobri ali, depois ele vai falar aqui, que o nome já fala por ele só, né? O nome de origem hebraica, né? Que tem a presença de Deus no nome. O homem que nasce com a presença de Deus no nome, a gente já sabe o que vai ser dele. E hoje são várias as pessoas, é impossível a gente quantificar quantas pessoas já foram recuperadas, alcoólatras, dependentes químicos, pessoas à margem da sociedade, que passaram nas mãos desse homem, que estão aqui hoje, alguns deles aqui, outros nos acompanhando, né? E que sabem da importância do trabalho que esse homem faz. São 76 anos de idade, um homem que não nasceu aqui, nasceu em Aquidauana, do outro lado do país, lá no nosso Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. E para nossa felicidade, hoje se torna um cidadão belo-horizontino, porque de Belo Horizonte o senhor é, viu? Há muito tempo. Hoje reconhecido pela Câmara de Vereadores, mas há muitos anos reconhecido pelo povo de Belo Horizonte e pelo Estado de Minas Gerais. Ele foi convidado, na época, a dirigir a Igreja Batista da Lagoinha, depois iniciou a obra dele para servir a Deus, e ali ele começou a servir, fazer o trabalho dele, sempre acreditando que ajudar as pessoas é o ato mais importante de qualquer ser humano. Eu acredito muito nisso e tenho certeza que todos nós aqui acreditamos, né? Hoje eu estou aqui falando, a gente fez uma homenagem para o nosso Willy Gonze, na redação da Rádio Itatiaia, o comentário era um só, falou, para que viemos aqui? Para onde vamos? A gente tem que ter certeza para onde a gente vai. E essa certeza nos dá os atos que fizemos aqui. São os atos que fizemos aqui. Esses nos levam ao caminho do Pai. E esse homem sabe da importância não só desses atos, de fazê-los, mas de propagá-los. E hoje é um momento para a gente único, que a gente pode, de forma simples, porém singela, fazer com que se propague mais e mais e mais a ação do nosso pastor Reuel. Eu estou pronunciando certo, pastor? Perfeito. E são várias as passagens bíblicas que a gente aproveita no dia a dia para poder buscar um pouco do que é a gente no dia a dia, né? A gente tem que ler, compreender, entender, e tão importante quanto é praticar, né? É fazer um pouquinho do que Deus gostaria que você fizesse no seu dia a dia. Efésios capítulo 2, diz que, versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. E o nosso pastor Reuel vem cumprindo a missão dele, como diz a Bíblia, recuperando vidas e levando o amor e a palavra de Deus a milhares de pessoas. Esta obra está sendo reconhecida nesta cidade, neste exato momento. Pode ser até tardio por tudo que esse homem já fez, mas nunca é tarde para reconhecer a obra de Deus sendo praticada pelo homem. Parabéns, pastor. Governo do Estado de Minas Gerais, Gabinete do Governador. Senhor Presidente, vereador Henrique Braga, agradeço o gentil convite para a reunião solene de entrega do título de cidadania honorária a pastor Reuel Pereira Feitosa, cumprimentando o agraciado e o vereador Álvaro Damião pela autoria da indicação, com votos de sucesso ao evento. Cordialmente, Fernando Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o ex-vereador desta casa, deputado estadual Vanderlei Miranda. Primeiramente, eu quero saudá-los com a nossa saudação de sempre, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu aqui me sinto em casa 2 vezes, vereador Álvaro Damião. 2 vezes porque,
Com muita honra, me assentei por algum tempo, bem desse lado esquerdo, ao lado do saudoso professor Elias Murat. 2 vezes porque dentro de Peniel eu me sinto em casa. E alguns aqui sabem da história. Essa relação com Peniel aconteceu no ano de 1974. Rua Tamóis 911. E lá se vão 43 anos. Uma vida. Fugindo um pouco ao protocolo, ao iniciar, sem antes cumprimentar a mesa, quero fazê-lo agora, parabenizando o vereador Álvaro Damião pela iniciativa, brilhante iniciativa, e quem recebe esse título, com toda certeza, não há dúvida, merecedor do título de cidadão da nossa cidade de Belo Horizonte, pastor Reuel Feitosa. Saudar pastor René, que leva o nome do nosso querido patriarca, pastor René, era quem estava naquela noite do ano de 74, lá na Tamóis 911, trazendo a mensagem. E eu nunca me esqueço daquela cena, ela está viva na minha lembrança. Saudar o pastor Hermelindo Anastácio de Almeida, também da Igreja Peniel, pastor Marçal Ferreira Vilarino, pastor Alexandre Teodoro Correia de Lima, pastor Nicola Bernardes Ferreira Rogério, pastor Cláudio César da Silva Lebrão, senhor Ricardo Xavier Borges Filhos, diácono da Igreja de Peniel, senhoras e senhores, eu vou ser bem breve, embora eu esteja aqui representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas eu me sinto mais honrado em estar aqui como fruto desse trabalho, pastor Reuel. Nós não temos noção de onde vamos chegar a partir do momento em que temos uma experiência viva e real com Deus. Eu sei qual era o meu estado quando eu tinha 22 anos e entrei na rua Tamóis 911, na Igreja Peniel. Eu sei onde eu estava, eu sei de onde Deus me tirou. Mas se alguém naquele momento olhasse para mim ali, pastor Reuel, e digo isso para que o senhor se sinta fortalecido junto com sua equipe para continuar essa luta árdua que nós sabemos, o senhor tem lutado ao longo desses anos, não só aqui em Belo Horizonte, não só no Brasil, mas pelo mundo. Se alguém algum dia dissesse que aquele cabeludo que entrou ali na rua Tamóis 911, um lixo, verdadeiro lixo, poderia, algumas décadas depois, estar assentado na Casa Legislativa de Belo Horizonte, esta Câmara Municipal, na sequência, estar assentado numa das 77 cadeiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se alguém dissesse isso, o tomariam como louco. Porque não havia esperança para mim até então. Mas foi ali que cumpriu-se também algo da palavra de Deus na minha vida. O escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado ali naquela noite. Uma nova história começou a ser escrita e continua sendo escrita. E o que me alegra o coração, pastor Reuel, demais pastores, pastoras, diáconos, obreiros, vereador que tão inteligentemente propõe esse título, eu poderia seguramente dizer que tudo o que aconteceu a partir dali seria inimaginável se alguém se atrevesse a dizer que aconteceria.
Mas esses são os caminhos de Deus. Então, pastor Reuel, eu sei que Deus ainda tem muito para fazer através da vida do senhor, através da sua descendência que com o senhor está, através desse grupo de homens e mulheres que com o senhor serve, que se gastam e se desgastam pelo Evangelho. Eu só posso dizer que sou grato a Deus por ter tido a oportunidade de viver aquela experiência naquele momento e de poder estar aqui hoje, 43 anos depois, participando também desse momento tão solene e posso dizer, sem dúvida, repetindo, tão merecida a homenagem. Mais uma vez, Álvaro Damião, parabéns, meu querido, parabéns por ter proposto esse título de cidadania ao pastor Reuel. Você bem disse na sua fala, ele já é um cidadão de Belo Horizonte há muitos anos. Mas os voos que Deus permitiu a ele alçar, faz dele um cidadão de Minas Gerais e um cidadão do mundo a serviço do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que possamos todos juntos continuarmos a nossa caminhada, cumprindo aqui o plano e o propósito para o qual Deus ainda nos permite que estejamos aqui, até aquele dia, quando estaremos com Ele, seja indo ao encontro dEle, ou seja, sendo recolhido por Ele, porque essa é a esperança que alimenta o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Senhoras e senhores, passamos à solenidade de entrega do pergaminho que contém o título de cidadania honorária ao pastor Reuel Pereira Feitosa. Neste momento, o vereador Álvaro Damião fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao nosso homenageado. Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao pastor Reuel Pereira Feitosa, pastor e diretor-presidente do Ministério Peniel, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 22 de agosto de 2017. Vereador Álvaro Damião, autor da proposição. Vereador Henrique Braga, presidente da Câmara. Vamos entregar? Que lindo. O senhor, mais do que nunca agora, é nosso. Pode? Por favor. Vamos tirar? Pode tirar. Por favor, vem cá. Parabéns, pastor. Mais do que merecido, viu? E, para brilhantar ainda mais dessa solenidade, os recuperados de dependência química apresentarão uma canção em homenagem ao pastor Reuel Pereira Feitosa.
E, neste momento, ouviremos o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, pastor Reuel Pereira Feitosa. Muito obrigado a todos. Realmente é um momento muito importante na minha vida e certamente deve marcar a nossa história e marcar esse dia para sempre. Eu falo muito, então resolvi escrever o que vou dizer, porque senão eu vou tomar muito do tempo de vocês e o propósito hoje não é exatamente esse. Mas então, em primeiro lugar, eu quero dizer aqui ao excelentíssimo senhor vereador Álvaro Damião, autor da indicação do meu nome para receber o título de cidadania honorária de Belo Horizonte. Também aos excelentíssimos vereadores, demais autoridades e todos os que nos honram nesta noite com a sua presença. E também, em caráter especialíssimo, está aqui o nosso querido deputado Vanderlei Miranda, que tem nos acompanhado durante todos esses anos e tem sido bênção na nossa vida. Muito obrigado pela sua presença também. Também quero agradecer a todos que estão aqui, desde os amigos convidados, aos membros da Igreja Peniel, e também a nossa recuperação, esse pequeno grupo da nossa recuperação que nesta noite acabou de cantar. Como pastor evangélico que sou, em primeiro lugar, quero oferecer a Deus a minha gratidão, com um texto sagrado da Escritura que diz: em tudo o que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Podemos fazer muitas coisas para a nossa própria honra, destaque e glória. Mas a Bíblia nos diz: fazei-o para a glória de Deus. Vivo aqui nessa cidade há mais ou menos 49 anos. Aprendi a amar e a me apaixonar pelas Gerais, por suas montanhas, pela cor do nosso céu e o dourado inigualável do sol que vem tangenciando o nosso povo nesta maravilhosa cidade de Belo Horizonte. Amo a cidade, amo o seu povo, adoro a cultura, a personalidade e o charme de Belo. Também tem sido aqui, junto a esta gente amiga, honrada e consciente, que Deus construiu o meu ministério e a minha carreira. E certamente a carreira aqui construída marca para sempre a minha vida. Na virada dos anos 60, entrando nos anos 70, surgiu, por uma dádiva de Deus, a obra Peniel aqui em Belo Horizonte. Os jovens que vinham para o Festival de Ouro Preto descobriram um novo desafio para a sua vida, numa pequena mensagem que os convidava para uma longa viagem. Eles aceitaram esse desafio. E as suas vidas foram transformadas. As mochilas, as drogas, os embalos psicodélicos e os arroubos de paz e amor foram ficando para trás,
levados pelo sopro do vento e com as baladas de Bob Dylan. Eles encontraram propostas maiores. Eles encontraram um mundo novo. Eles acharam esse mundo cheio de surpresas, de riquezas, de esperanças e a verdade que liberta. E principalmente o amor verdadeiro. Essa obra chamou-se Peniel, que significa ver a Deus face a face. Com a bênção e os milagres de Deus, e o povo cristão Peniel, e também cidadãos da cidade, construímos pela fé, pelo poder do Espírito Santo, uma obra pioneira no Brasil. Uma obra de libertação de jovens, que hoje se estende por todas as regiões do Brasil e chegou agora a 5 continentes. Crianças recebem pão, cuidado, escola. Jovens das ruas são libertos, instruídos e transformados. Famílias alcançadas, orfanatos, igrejas, centros de recuperação, cidades e diferentes idiomas, culturas que são abençoados. Mas o pastor Reuel não teve nenhum mérito nisso. E vou dizer por quê. Porque tive apenas a honra de ter sido agraciado por Deus por uma convocação divina no início da minha carreira pastoral. Quando tudo parecia ser um caminho brilhante e um futuro extraordinário que eu sempre sonhara e imaginara, de repente, no meio de tudo isso, Deus enviou aqueles jovens. E quando eles chegaram de maneira lastimável. Impossível descrever hoje aquelas cenas que vimos no passado, daqueles caminhantes que vinham pelas estradas, cabelo enorme, mochila nas costas, a tristeza no rosto, a falta de perspectiva, tendo só uma coisa que ainda sacudia a vida de cada um deles. É que, pelo menos, a esperança de que paz e amor houvesse. E foi assim que os hippies vieram. Mas eles estavam tão drogados, tão quase fora de si, que eles praticamente não viviam. Eles sonhavam, um sonho louco, um sonho sem conteúdo, em busca de uma falsa esperança. Mas eles tiveram um encontro muito especial. E esse encontro foi com uma pessoa, que não foi o pastor Reuel. Eles tiveram um encontro com uma pessoa que se chamava e se chama Jesus Cristo. E essa pessoa transformou a vida deles. E aquela transformação foi se repetindo e foi acontecendo de pessoa em pessoa. Invadiu a cidade de Belo Horizonte. Tomou essa cidade de ponta a ponta, é verdade, as pessoas iam lá para a porta da igreja da Lagoinha para ver o que é que estava acontecendo. Mas elas iam para ver os hippies. E elas não podiam imaginar o que seria o Brasil nos próximos anos. O que tudo isso ainda viria a pesar sobre
o contexto dessa nação, a cultura dessa nação, sobre a sua juventude, sobre o seu futuro. Mas eles tiveram um encontro, e aquele encontro transformou a vida deles. Hoje nós temos aqui deputado Wanderley Miranda, e temos muitos outros em muitos outros lugares no Brasil, e fora do Brasil também. Homens e mulheres que, tendo sido transformados por Deus, saíram corajosamente pelo mundo. Que simplesmente diziam, olha, pode me mandar para qualquer parte do mundo, eu vou pregar. Eu me lembro muito bem quando aqueles 2 jovens partiram para a China, e eles disseram, pastor, pode me mandar, eu vou para lá, eu não preciso de salário, eu não preciso de nada, eu sei me virar muito bem, e eu vou pregar para aqueles jovens de lá. Bom, foi mais ou menos assim que começou a obra missionária Peniel, com todo esse arrobo, com toda essa coragem, essa vida envolvida, que não era a vida humana, mas é a vida do poder do Espírito Santo. E ela foi causando impactos por onde chegou. Esses jovens sacudiram muitas cidades, muitas nações hoje. E isso continua. Hoje não só na área da recuperação e na área da dependência química, mas em outras áreas também, a educação, cuidado das crianças, alimentação e comida. Lá na Índia, aquelas meninas que são estupradas, muitas vezes pelos próprios pais, nas ruas, que são abandonadas e jogadas, e elas estão lá no nosso centro de recuperação, lá em Trivandrum, e Deus está mudando, transformando. Mas você está fazendo propaganda do seu trabalho? Não, eu estou só dando um testemunho. E estou dizendo aqui que o pastor Reuel não tem capacidade para fazer isso. Olha, para que coisas assim aconteçam, elas só podem acontecer por uma ação divina, sobrenatural. Ação que transforma de dentro para fora, que muda também de fora para dentro, que coloca o homem e a mulher no seu lugar. Deus estabeleceu gêneros. Eu estou entrando aqui em coisa que eu não deveria. Paciência, já comecei. Senhores, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Um gato é um gato. Uma gata é uma gata. Será que isso pode mudar? No conceito da filosofia de hoje, muito mais dentro da ideologia que hoje domina o mundo e hoje pesa sobre o nosso país, e eu sei que esse assunto é discutido aqui dentro, está sendo discutido. Eu quero dizer que o Espírito Santo transforma essas pessoas, sim. E que eu tenho visto isso. E aqui mesmo nós temos pessoas hoje que já estiveram profundamente envolvidas em situações dramáticas, terríveis, e das quais que lá no fundo elas quiseram fugir. Mas hoje parece que nós estamos impondo a criança, obrigando a criança, e em nome da liberdade, da democracia, estamos indo contra a democracia, contra a liberdade, contra o direito de cada ser humano de ser livre. E não só de escolher, mas de assumir
a identidade, o gênero e aquilo que Deus lhe deu. Hoje nós estamos fazendo o contrário. Em nome da liberdade, estamos indo contra a liberdade. Em nome da democracia, estamos arruinando com a democracia. Mas, pasmem, mas esse é o ministério da obra Peniel. Esse é o ministério da igreja Peniel. E é por isso que, diante dessas coisas que eu acabei de dizer aqui, é claro que vocês sabem que não é um homem que pode fazer isso. Eu agradeço profundamente o título de cidadão desta cidade, a qual eu amo profundamente, tenho laços que me ligam a ela e que marcam para sempre a minha vida, mas eu não poderia deixar de dizer essas coisas nesta noite, já que nós estamos vivendo uma quadra terrível da história do nosso país. E nós não sabemos para onde vamos se continuarmos assim. Portanto, digo estas coisas, e eu as digo com muito temor, e dizendo sim, que nada disso dependeu de mim, desse homem que está aqui. Este homem é um homem igual aos outros, não tem a menor diferença. Só tem uma diferença, uma sim, é a de que o Espírito Santo nos orienta e nos diz o que fazer. Bem disse o nobre deputado vereador, que seja uma profecia, vereador, Damião, que o meu nome me liga a Deus. E é verdade. Eu tenho muita honra de ter esse nome, ando com ele escrito aqui em hebraico no meu anel de ouro branco. Está aqui. Reuel. Também Peniel. Por quê? Porque Reuel é ser amigo de Deus. E eu sei que esse amigo de Deus, melhor, esse Deus que é meu amigo, tem feito tudo isso que vocês veem. E para a glória de Deus. Eu recebo com muito carinho, com muita honra, esse título. Mas eu digo aos senhores que, na verdade, nada esse homem aqui fez. Quem fez, faz e continuará a fazê-lo. Somos todos nós, conduzidos pela luz, a bênção, o poder do sangue e do Espírito Santo de Deus. Amém. Encerrando, eu deixei aqui o meu escrito, mas eu vou tentar voltar aqui. Crianças recebem pão, escola, jovens das ruas são libertos, instruídos e transformados. Famílias alcançadas, orfanatos, igrejas, centros de recuperação, cidades, diferentes idiomas e muitas culturas. Mas o pastor Reuel não teve nenhum mérito nisso. Apenas tive a honra de ter sido agraciado por uma convicção divina. Desejo, então, retribuir essa honraria que hoje me é confiada a toda aquela gente que me acompanhou, esses pastores que aqui estão, membros das nossas igrejas que aqui estão, e todos aqueles que têm trabalhado juntos para dar prosseguimento a essa grande obra de Deus, e principalmente porque ela é feita pela fé. A nossa dependência maior e única é de Deus. Não rejeitamos de modo nenhum a ajuda, a colaboração em qualquer área, ela será muito bem-vinda. Mas nós dependemos de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
aqueles que a edificam. É com imenso prazer e gratidão que agradeço a esta colenda plateia, e aqui eu me refiro aos vereadores, de homens públicos da nossa cidade, deixando uma palavra do Senhor para cada um deles neste momento crucial da história do nosso país. A voz do Senhor clama à cidade. Ele tem declarado a ti, ó homem e mulher, o que é bom, o que o Senhor Deus pede de ti, que procedas com justiça e verdade, que ames a misericórdia, a compaixão, e andes humildemente com o teu Deus. Essas palavras foram ditas pelo profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8 do seu livro, e que eu quero repetir, porque estou encerrando a minha palavra nesta noite. A voz do Senhor proclama a cidade. Ele tem declarado a ti, ó homem, ó mulheres, o que é bom, que o Senhor teu Deus pede de ti, que procedas com justiça e verdade, que ames a misericórdia e a compaixão. Olha o Brasil. Olha o povo nas ruas. O profeta Isaías chega num ponto em que ele diz: não vos comove isso? Eu não estou faltando com respeito a ninguém aqui nesta noite. Mas como amigo de Deus e da verdade de Deus, eu sinto a responsabilidade de dizer isso aqui. Porque eu sei o que eu estou dizendo aqui, certamente irá repercutir em outros lugares. E quem sabe vai chegar lá naquele congresso em Brasília, onde é tempo e é hora de se parar, dizer, vamos ver o que vamos fazer com o nosso país. Porque a justiça, a verdade, a compaixão, a misericórdia e o amor de Deus são fundamentais para transformar não só o nosso país, mas o nosso mundo aflito, sofrido e desesperado, que, na verdade, não sabe para onde vai. Precisamos muito disso no Brasil. Precisamos muito disso na nossa vida pessoal. Precisamos muito disso na nossa política, na nossa economia, na nossa vida social, na nossa vida familiar, em todas as áreas. Eu peço hoje que Deus abençoe ao senhor vereador Damião, que o Espírito Santo continue a guiá-lo, e o Senhor continue a tomar iniciativas que tragam bênção para o nosso povo. Deputado Vanderlei Miranda, também que o Senhor seja esse homem de Deus que um dia experimentou essa transformação de Deus na sua vida e que fez o Senhor, fez quem o Senhor é. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Amém.
E, para suas considerações finais e o encerramento regimental desta solenidade, o vereador Álvaro Damião, autor da indicação da homenagem. Nas considerações finais, agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer aos pastores que aqui estão, ao nosso pastor Hewell, o nosso compromisso com a família, viu, pastor? O nosso compromisso é em trabalhar, em tentar fazer com que essa casa entenda, e a gente está conseguindo isso, porque temos aqui a maioria pensando que a família é a base de tudo. Essa família que o senhor defende, a gente defende também. E defenderemos sempre, sempre, nesse microfone, aqui na Câmara, e faremos, estamos fazendo, com que os outros vereadores entendam assim também. E estamos conseguindo, viu? Agradecer a todos vocês, ao presidente da Câmara, Henrique Braga, e dizer para vocês que esse momento é único para todos nós. Que Deus possa estar conosco sempre. Obrigado, pastor. Agora, Belo Horizontino também. Declaro encerrada esta reunião solene. Fiquem todos com Deus. E nós solicitamos a todos a gentileza de assinarem nosso livro de atas como testemunhas da homenagem que esta Câmara Municipal acaba de prestar ao pastor Hewell Pereira Feitosa. O livro encontra-se aqui à nossa frente. Boa noite a todos.